6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia, Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, eis aqui a sua palavra. E como nós oramos antes, Senhor, torna o nosso coração um coração atento à sua palavra. Não permita, Senhor, que nada nem ninguém tire a nossa atenção daquilo que o Senhor quer nos falar hoje. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quando eu era jovem, me senti um velho agora, mas tudo bem, né? Não faz tanto tempo assim, não. Eu fiz o meu ginásio na Escola Municipal Presidente Antônio Carlos. Quantos aqui estudaram na Rua 7? Levanta a mão. E aí, eu me arrependo muito de não ter participado de uma coisa que tinha ali na nossa escola, que me chamava muita atenção e eu gostava, mas eu não sei se por falta de tempo ou por falta de vontade na época eu não participei, que era a banda da escola. Naquela época, e eu estudei ali de 1991 até 1994, da 5ª até a 8ª série. Naquela época, um aluno, que depois se tornou ex-aluno, ele tomava conta da banda da escola, ele ajudava na banda. Eu tentei lembrar o nome dele ontem, mas não consegui, e aí eu perguntei para minha prima que estudou e participou da banda, e o nome dele era William. Eu não sei quantos tiveram contato com esse aluno. Mas sabe o que me encantava na banda? E os irmãos devem ter visto isso quando a gente tinha orquestra, e um dia a gente vai voltar a ter, era a importância de cada instrumento na banda. Eles, sozinhos, eles já são capazes de produzir música. Mas quando estão juntos, eles conseguem tocar na nossa alma de uma maneira muito especial. Eu lembro com carinho que tinha o pessoal da percussão, e essa percussão dava o ritmo, a marcha que acontecia aqui em Cosmos, sempre aqui na Rua Guarujá. Os mais antigos vão lembrar. Nós íamos para a Rua Guarujá para ver a marcha das escolas. Os irmãos lembram disso? E aí passava a Escola Presidente Antônio Carlos, e a maioria das vezes a banda era responsabilidade da Rua 7, da Presidente Antônio Carlos. Aí passava o Colégio Guarujá, o antigo Colégio Guarujá. Passavam os colégios aqui da região e a gente se admirava, ou estava ali para ver os nossos filhos, os nossos netos desfilando, mas a banda era um espetáculo à parte. Essa percussão, ela dava o ritmo da passada das pessoas. E eu lembro que eu sempre era obrigado a participar da marcha, porque senão eu deixava de ganhar a nota. Não era assim? E aí a gente era ensinado a marchar já com 11, 12 anos e obrigado a enfrentar ali aquele sol e passar marchando conforme a batida da percussão. Mas se tivesse só percussão, essa banda seria uma banda com uma dificuldade da gente identificar a melodia. É por isso que de vez em quando, no meio de toda aquela percussão, a gente conseguia ouvir uma melodia que tocava assim, era mais aguda e tocava no nosso coração. Agora eu esqueci o bendito do nome do instrumento, mas aquele que o pessoal se segurava assim, batia, parecia um pianinho, mas era todos cheios de ferrinho. Hã? Xilofone. Isso? Xilofone. Hã? É xilofone, né? Isso. E aí aquilo dava uma melodia toda especial, porque a gente ficava no meio da canção, ali no meio da marcha, de repente se tocava o hino nacional e a gente conseguia identificar. De repente a gente conseguia ouvir uma outra melodia. Eu lembro que se tocava o hino nacional, o hino da bandeira, a gente ouvia.
Às vezes aquele hino olímpico também tocava. Os irmãos sabem aquela musiquinha das Olimpíadas? Lembra? E em 94, quando o Ayrton Senna morreu, começaram a tocar também o hino da vitória do Ayrton Senna. Pam, pam, parararara. Começaram a usar, lembram disso? Mas ainda assim, se essa banda fosse só o xilofone, falei certo, né? Se essa banda fosse só o xilofone, seria bem enjoativo. Seria até cansativo a gente escutar aquele pim, 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 a marcha toda. Cadê o ritmo? Como nós andaríamos? Como nós marcharíamos sem aquele ritmo? Em alguns momentos, quando estávamos já desatentos ou acostumados com a percussão e com o xilofone, vinha o pessoal da trombeta, anunciando, das cornetas, anunciando que uma nova música ia começar ou que uma nova escola estava chegando. E aí o pessoal tocava e de repente chamava a nossa atenção, alguns se assustavam com o som alto daquilo que estava sendo anunciado. Cada instrumento no seu lugar e com a sua utilidade. Em 1994, nós tivemos uma Copa do Mundo que o Brasil foi campeão. Eu tinha 14 anos nessa época. E acreditem se quiser, eu nem assistia futebol nessa época, eu não gostava. Se me perguntassem o meu time, eu falava o time do meu pai, mas não era o meu time de verdade. E a partir daquela Copa do Mundo, eu comecei a acompanhar futebol, gostar de futebol. E a primeira coisa que me chamou a atenção no futebol, eu sei que para você que acompanha há muito tempo, isso não é novidade, é que o jogador, ele não joga no campo todo. Você que não gosta de futebol, de repente estou te dando uma novidade. O jogador ele não joga no campo todo, não. Não são 11 pessoas correndo no campo todo, não. Isso é futebol amador feminino, que é assim. Ai. Pronto, minha veia machista falou mais alto. Mas, gente, antigamente, hoje em dia não é não, o futebol feminino é bem organizado, mas antigamente, você queria ver o futebol feminino, era todo mundo atrás da bola, independente de onde a bola estivesse. Era assim, sim. Hoje em dia já não é mais. Mas cada jogador tem a sua função. Eu descobri que o Romário era ótimo lá na frente para fazer gol, mas que não podia botar o Romário lá atrás para evitar os gols, porque não era a posição dele. Mas isso, apesar de muita gente pensar o contrário, isso não tornava o Romário, naquele time de 94, mais importante do que o Márcio Santos, que estava lá atrás na zaga. Porque o Romário poderia fazer 3 gols na partida, mas se o Márcio Santos não tivesse, se o Tafarel não tivesse no gol, a gente tomava 1000 gols. E aí a gente ia perder. Imagina um gol sem um goleiro. Que dificuldade que a gente teria. Cada um jogando em sua posição. E ainda assim muito importante. Por que eu estou falando de banda e de futebol? Porque na família nós somos diferentes, mas também somos importantes para o todo. Na igreja, nós somos diferentes, mas também importantes para o todo. Jesus vai visitar uma família que ele conhecia muito bem. Betânia, a gente podia dizer assim com bastante segurança, que era a segunda casa de Jesus. E eu chego a afirmar, baseado no fato de que Jesus disse que a família dele de verdade era aqueles que obedeciam à vontade do Pai, ou seja, Jesus, das poucas vezes que a gente vê Jesus podendo interagir com a sua família de sangue, Maria, os seus irmãos, Jesus meio que deixa eles de lado, dizendo que família de verdade é quem faz a vontade de Deus, a família de Jesus de verdade é quem faz a vontade do Senhor. Baseado nessa frase de Jesus, eu posso dizer que apesar de Betânia ser a segunda casa de Jesus, essa família aqui era a primeira família de Jesus. Jesus tinha um apego tão grande a essa família, que sempre que ele passava por Betânia, ele estava ali. A gente começa a perceber que os irmãos de Jesus não têm muito foco na revelação bíblica. A gente lá no livro de Atos, que a gente vai descobrir que um é irmão de Jesus, filho de Maria também, mas nos evangelhos a gente quase não escuta o nome deles. Mas a gente escuta o tempo todo falar de Marta, de Maria e de Lázaro. Eles estão ali.
Jesus faz questão de mostrar a afinidade que eles têm com essa família. Essa família é uma família que mora no coração de Jesus. E isso fica muito claro. Você quer que a sua família more no coração de Jesus também? Você quer que a sua família seja uma família que Jesus tem no coração? Olha só como é a família que Jesus tem no seu coração. Eles são diferentes. Marta é a percussão da banda. É a Marta que dá o ritmo. É a Marta que faz as coisas acontecerem. É a Marta que mobiliza o negócio. Você que tem um pouco de tempo na igreja, você conhece um monte de Marta aqui na nossa igreja, não conhece? O pessoal que é dedicado ao serviço. É aquele pessoal que fala assim, olha, preciso, já fiz. Olha, a gente seria muito bom, pastor, já pensei nisso, a gente vai efetuar. É aquela pessoa na casa que não espera pelos outros, ela faz o que precisa ser feito, porque ela é Marta. Ela é mobilizadora de ações. Ela é aquela pessoa que toma a frente para fazer o que precisa ser feito. Deus ama essa família, Deus ama Marta. Imagina se não tivéssemos Marta na nossa igreja. Imagina se no serviço da igreja nós tivéssemos apenas aqueles que anunciam ou aqueles que louvam. Olha, a igreja precisa ser limpa, precisamos de um mutirão. Ah, que maravilha, vou resolver o meu problema. Bota a Suelen para tocar teclado. O que isso vai resolver? Olha, a gente precisa de gente para furar, a gente precisa de gente para ajeitar as sapatas, a gente precisa de gente no mutirão aqui na igreja. Não tem problema, resolvemos, Henrique, o nosso problema. Quando a gente convocar, bota um microfone ali e bota o pastor Samuel para pregar no meio das sapatas. Elas vão se converter e se ajeitar sozinhas. Isso não vai funcionar. A gente precisa de Marta. E na nossa família, as Martas são importantes. Existe um problema nas Martas, uma dificuldade que a Marta tem, e se você é uma Marta, você precisa aprender. A Marta, às vezes, quer que todo mundo seja igual a ela. A Marta se incomoda quando ela está fazendo e ela vê gente que não é como ela, não é ligada no 220. Lembra de Marta, da outra vez que Jesus esteve, antes da morte de Lázaro? Quando eles estão ali celebrando, estão ali numa outra refeição, e Marta chega para Jesus e fala, olha Jesus, eu estou aqui trabalhando e Maria está aí parada. Ela se incomoda, e esse é um problema de Marta. Marta precisa entender que nem todo mundo tem chamado de Marta. Nem todo mundo tem a disposição, a força, tem esse pensamento proativo. Porque Marta é assim. Marta é percussão, ela dita o ritmo. Eu sei que você está pensando na sua família, imaginando quem é Marta na sua família. E se a sua família não tem Marta, que falta que deve ter uma Marta na sua família. Porque Marta é importante nesse contexto. Marta é importante nessa família. Mas se a banda tivesse só a percussão, o negócio não daria certo. A coisa não seria completa se a gente fosse só Martas. Se a igreja fosse só Marta. A igreja precisa de gente que toque o xilofone. A gente precisa de gente que toque a melodia. A gente precisa de gente que adore. A gente precisa de Marias. A gente precisa daquelas pessoas com um coração voltado ao que é sim mais importante, porque Jesus fala isso, que é primordial, mas um coração voltado à adoração. A gente tem tipos de Marias diferentes, gente que adora publicamente, gente que adora no secreto, pessoas que gostam de ler a Bíblia na frente de todo mundo no seu lar, e gente que espera todo mundo sair para ler, para meditar, para orar, porque gosta de fazer isso sozinho. Mas, de qualquer forma, a gente precisa de gente que adore a Deus. A gente precisa de gente com o coração quebrantado em adoração. Se a gente for só Marta, a gente tem o ritmo, mas vai faltar para esse ritmo uma certa melodia. A gente precisa de gente que se
que seja devota em adoração. O que é devoto em adoração? O que é aquele que está sempre pronto a adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância? Se eu toco um instrumento, irmãos, eu não quero tocar só no domingo à noite, não, porque é o culto mais cheio, é o culto mais público, é onde eu apareço mais. Não, onde tiver oportunidade, eu vou tocar para adorar. Antigamente era muito comum, os irmãos que tocavam, levavam seus instrumentos para as praças, e nas nossas conversas nas calçadas, a gente começava a tocar e adorar o Senhor ali na calçada. Não tinha um público de 100, 200 pessoas, como num culto de domingo à noite, mas a principal razão da nossa adoração estava ali, que era Jesus. Eu me recordo com muito carinho na mensagem do pastor Richard Cias, no culto de posse, aqui no dia 10 de julho do ano passado, que ele falou para mim e para a igreja que a gente tinha que agradar um auditório de 3 pessoas. Lembram disso? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o auditório que precisa ser agradado. Não o público de 120 pessoas, 130, 150 que a gente pode ter aqui num domingo à noite. De 200, de 500 no Templo Novo. Não esse público que precisa ser agradado. A gente toca para Jesus. E Ele está de ouvido inclinado para a gente, inclusive na quarta-feira. Inclusive nos pequenos grupos. A gente precisa de Maria. Maria é importante na adoração. Maria é importante. Olha o que Maria faz nesse evento. Perceba que Marta, ela inclusive aprendeu a lição, porque da outra vez ela reclama que Maria está devota, Maria está adorando, ela reclama que Maria está na cabeça dela sem fazer nada, enquanto ela está trabalhando. E é muito ruim a gente ter essa visão do outro, porque o outro tem um chamado diferente da gente. Precisamos de compreensão nos lares. Eu não sei se eu já contei para os irmãos, eu falo isso sempre, né, porque eu ainda estou naquele período de crise, que eu não sei se eu contei aqui, se eu contei lá, onde eu contei, então os irmãos vão me perdoando. Mas uma vez eu estava no gabinete, e eu estava com a Bíblia assim, 2 comentários bíblicos, na frente do computador pesquisando, porque eu estava fazendo uma mensagem. E aí entra uma irmã, entra Marta, e fala para mim assim: pastor, aproveitar que o senhor não está fazendo nada... Eu na hora, assim, eu não consegui nem ficar com raiva, porque o meu normal é na hora ficar com raiva de umas coisas dessas, mas eu nem consegui. Eu achei engraçado, eu segurei, falei, ah, Deus. Aí ela falou, eu falei, minha irmã, tá, antes de eu tratar desse assunto, deixa eu te falar, olha para a minha mesa, a palavra, nos comentários, eu não estou fazendo nada não, eu estou preparando uma mensagem. Isso é muito importante, principalmente na vida do pastor, porque é o momento em que ele tem mais ênfase ali no ministério, né? Eu posso visitar um lar, visitar um hospital, como eu visitei na semana passada, e você nem fica sabendo, porque a situação da pessoa é uma situação delicada, eu não vou ficar tirando foto, vou ficar tirando selfie, então de repente você nem sabe o hospital que eu visitei, mas a mensagem que eu preguei você conhece. Então, a Marta tem essa dificuldade aí de entender, né? Maria está adorando. Nesse texto, Maria não tem nem limitação para a sua adoração. Olha, quem vai reparar no valor da oferta de Maria, não é Maria, nem é Marta. Nem Marta, nem Maria, nem Lázaro questionam o valor da oferta. Eles até poderiam, eles eram da família. Aquele perfume caro ali era uma propriedade da família, provavelmente tinha sido ali adquirido por todos. Dificilmente uma mulher teria dinheiro, a não ser que acumulasse da sua vida toda, também é possível, para ofertar aquele perfume caro ali aos pés de Jesus. Mas Maria oferta, Maria dedica, Maria adora Jesus. Irmãos, quer adoração maior do que ofertar um perfume caro, consagrar isso aos pés de Jesus? Jesus vai dizer que Maria, talvez sem saber, ou sabendo, revelado por Deus, a gente nunca vai saber disso, ela está preparando o corpo de Jesus para o sepultamento. Ela está sendo usada por Deus em adoração para fazer um bem. Vou repetir isso para você prestar atenção.
ela está sendo usada por Deus em adoração para fazer algo muito bom. Em adoração, Deus usa você para coisas grandes. Em adoração, Deus usa você para mover coisas espiritualmente enormes que você talvez nunca vá saber. Quantas vezes eu já ouvi testemunhos de pessoas que, enquanto a igreja adorava, enquanto o irmão tocava, enquanto o irmão ministrava, as pessoas relatam que foram tremendamente tocadas por Deus. Deus age através da sua adoração. Deus move céus e terra através da sua adoração. Maria, ela derrama, e eu gosto muito dessa expressão que fala que o perfume contagiou, se espalhou por toda a casa. Quando formos, porque talvez ainda não sejamos, mas quando formos uma igreja profundamente adoradora, esse perfume vai contagiar todo esse bairro. Aleluia, aleluia. Esse bairro vai ser alcançado com o perfume de adoração desse lugar. As pessoas vão ouvir, ainda que seja uma melodia de um xilofone bem longe, elas vão ouvir a adoração expressa nesse lugar e vão perceber que aqui é um lugar perfumado de adoração. As Martas são importantes na nossa família. As Marias são importantes na nossa casa. Lázaro. Imagina Jesus, Maria lá, derramando perfume. Mas antes disso acontecer, porque quando isso acontece, o foco vira todo esse fato de Maria. Maria rouba a cena ali. Marta está trabalhando, mas dessa vez, Marta não fala mais nada para Maria, ela já entendeu. Ela fala, é meu chamado, ela não vai falar de novo, senão Jesus vai falar a mesma coisa para ela. Marta, 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 Marta. Já vai ser 4 vezes, né? Eu faço isso, eu dobro. Mas já te falei, Marta. Ela escolheu a melhor parte, não vai ser tirada disso dela, não. Mas dessa vez, Marta não fala nada. Ela aprendeu. Ela sabe, Maria está ali, em devoção. Talvez antes de Maria entrar ali em devoção, Maria já tenha ajudado em alguma coisa. Isso pode ter acontecido ou não. Ela estava preparando a oferta que ela ia consagrar, estava afinando os instrumentos, aquecendo a voz em adoração. Até porque essa adoração de Maria é uma adoração de humilhação, é uma consagração. Porque vocês, mulheres, vocês têm um maior cuidado com o cabelo, não tem? Uma preocupação. O cabelo não está bom, você fala, não, eu vou chegar atrasado, mas eu tenho que dar um jeito nesse cabelo. A gente precisa dar... Maria pega o seu cabelo para enxugar os pés, vira uma toalhinha. Aliás, um pano de chão. Para ali enxugar os pés de Jesus. Isso é adoração. Aí eu me pergunto, antes disso acontecer, a Bíblia fala que Lázaro estava à mesa com Jesus. Quem é Lázaro na fila do pão? Quem é Lázaro nessa história? Qual era o assunto que Lázaro estava ali nessa mesa compartilhando? Bem, eu acho que não faltam assuntos, mas tem um que eu tenho certeza que estava ali nessa mesa. Olha, você vai sentar numa mesa, e nessa mesa vai ter o pastor Samuel contando as suas histórias, Forrest Gump, vai ter Juarez contando suas piadas, vai ter o Henrique falando da obra, ó, que mesa boa, e vai ter Lázaro que ressuscitou dos mortos. Cala a boca, Samuel, porque eu quero ouvir Lázaro. Henrique, fica quieto. Eu quero saber o que Lázaro tem a anunciar. Eu quero entender. Eu quero ver o que ele tem para contar. Deus fez uma grande obra nele. E Lázaro vai anunciar. E isso vai fazer barulho. Lázaro é a trombeta da banda. Lázaro é aquele que anuncia. É aquele que proclama aquilo que aconteceu com ele.
aquilo que Deus fez na vida dele. Quando todo mundo está acostumado com o som do xilofone, com o ritmo da batida, vem a trombeta e anuncia aquilo que está por vir. Quando todo mundo está enjoado daquele joguinho, mais ou menos ali, jogo de comadre no meio campo, vem o Romário e o Bebeto, dá uns 2 dribles e faz um gol. E aí a gente vibra, uma jogada especial. Lázaro é aquele que anuncia a palavra. E ele anuncia até mesmo com a sua própria vida, mesmo sem discurso. Porque a Bíblia fala, nesse mesmo texto lá no final, vocês vão ver que os fariseus, eles planejam matar Jesus e matar Lázaro. Porque Lázaro é um anúncio vivo do poder de Deus e as pessoas estão começando a crer em Jesus por causa de Lázaro. Por causa daquele que anuncia com a sua vida, com a sua palavra. Eu tenho certeza que Lázaro passou o resto de suas vidas contando que esteve morto, mas ressuscitou. Porque é um evento fantástico. Minha esposa reclama até hoje que quando eu tenho oportunidade eu falo da minha viagem da Amazônia. Renata fala assim, ninguém aguenta mais escutar de que você foi lá na Amazônia em 2020. Porque você fala da Amazônia o tempo todo. A gente viu uma série em que um personagem vira astronauta e vai para a Lua. Vai para a Lua? Não, ele vai para o espaço. E aí, o tempo todo, esse camarada, quando ele volta, toda hora ele fala, não, porque eu sou astronauta, porque eu fui... Não, mas então a gente precisa lavar o chão. Mas eu fui astronauta, tipo assim, tem nada a ver. E ele fala que ele foi para o espaço, porque é uma coisa especial que aconteceu com ele. E aí ele quer compartilhar isso. Imagina um cara que ressuscitou dos mortos. Eu ia visitar esse cara, como é que é? Você fechou o olho, você viu escuro, viu Jesus? O que você viu? Você ficou dormindo? O que aconteceu ali? A gente quer ouvir e as pessoas começam a crer por causa de Lázaro. Nossa igreja precisa de Lázaros. Trombetas de Deus que anunciem os feitos do Senhor ao mundo que está em trevas. A nossa família precisa de Lázaros. Pessoas que mesmo em meio a situações difíceis compartilhem do amor de Deus e falem em alta voz. Deus vai mudar a situação do nosso lar. Deus vai agir na nossa família. Deus vai transformar os nossos filhos. Deus vai transformar o seu coração, do cônjuge, da mulher, do marido que não crê em Deus. Nós precisamos de Lázaros para profetizar as boas novas de salvação na nossa igreja e nos nossos lares também. Porque de palavras negativas a gente sempre vai encontrar alguém. A gente vai sempre encontrar alguém que diga não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem saída. Mas eu creio que Deus vai levantar nessa igreja e na sua família Lázaros que profetizem os milagres e as maravilhas do Senhor. Jesus está prestes a morrer, a se sacrificar por nós. Mas Ele não vai fazer isso antes de visitar uma família que Ele amava. Jesus já morreu, já ressuscitou e vai voltar. Mas Ele não vai visitar, Ele não vai voltar antes de visitar a sua família que Ele ama também. Jesus vai no seu lar, Jesus vai até a sua casa. E para cada componente da sua casa, Ele vê uma importância muito grande. Ele tem um amor muito grande. Vocês são diferentes. Mas vocês são amados. Amados por Jesus. Nós vamos relembrar através dessa cerimônia o sacrifício de Cristo. O sacrifício que Ele fez por mim, por você e pela sua família. Ele morreu na cruz por cada componente da sua família. Ele morreu na cruz, derramando o seu sangue precioso por nós. Ame a sua família, ore pela sua família, interceda e clame, jejue se for necessário, mas nunca deixe de crer no poder de Jesus, que vai operar dentro do seu lar. Deus, nós oramos, Senhor, essa hora pelas famílias aqui representadas. Senhor, pode ser uma pessoa da família só que esteja aqui. O marido, a esposa, de repente não estão, os filhos estão longe.
Nós temos situações aqui, sim. Do jovem que está aqui na igreja, mas o pai não está. E do pai que está aqui na igreja, mas o filho não está. Mesmo que a situação seja triste agora, e mesmo que lágrimas caiam dos nossos olhos, nós ainda cremos que o Senhor é Deus que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E que o Senhor ama, Senhor, a nossa família. A Deus, alcance. Tire, Senhor, as escamas dos olhos dos nossos familiares que ainda não creem. Age poderosamente através de nós. E que nesse cerimonial, onde nós recordamos o seu amor e o seu sacrifício por nós, que nós, lembrando do seu sacrifício, possamos continuar crendo de que o Senhor é Deus que vai mudar a história da nossa família. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus.